aqui estamos de novo com mais um podcast Sementes Pão Diário Kids. Nós queremos conversar com você, você que trabalha com crianças, você que sente um chamado para levar a palavra de Deus às crianças. Você pode ser professor, você pode ser um líder ministerial, você pode ser um artista que trabalha com crianças ou uma mãe, um pai, um avô, uma avó. Você tem no coração esse desejo de que crianças se aproximem de Deus. Então, olha, chega bem perto. Hoje você vai ter que ficar com a gente até o final, porque nós vamos falar de um tema tão interessante. Olha só, entre nós aqui, não existem pessoas que pensam que criança não pode ser usada por Deus? Existe, não existe? Que acham que a criança tem que ser educada, mas que ela vai receber um chamado, vai ser usada por Deus só quando ela for um adulto, não é? Mas vocês lembram da história daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Vocês lembram que era pouquinho que ele tinha, mas Jesus multiplicou e usou aquele menino. E o que dizer daquela menina que foi como escrava e se tornou escrava de Naamã, aquele poderoso general? E como ela foi usada para promover a cura na vida desse general? Uma menina. Pois é, estou aqui hoje com um pastor que acredita, ele e a sua igreja, que crianças podem sim exercitar os seus dons, servir desde novas e serem usadas por Deus. Você já ouviu falar desse conceito de igreja de crianças? É uma igreja onde as crianças estão ativas servindo ao Senhor. Pois a gente vai falar sobre isso. A gente vai citar o exemplo da Igreja Batista Shalom aqui em Curitiba e vamos conversar hoje com o pastor Hauster Vinícius. Gente, ele é formado em teologia pela Unicesumar. Ele é professor da Escola Batista Shalom, membro da Igreja Batista Shalom há 14 anos, como pastor em tempo integral, e há 6 anos ele pastoreia o Ministério Juniores da igreja de 9 a 12 anos e há 4 anos a IDC. Sabe o que é IDC? Igreja de Crianças da Shalom, de 3 a 8 anos de idade. Vamos descobrir o que é isso? O que é uma igreja de crianças? E além de tudo, né, gente, o pastor ele é casado com a Stephanie Marques há 13 anos e tem uma filhinha linda, a Louise, de 3 meses. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui, por conversar com a gente um pouquinho. Obrigadão, viu? Eu que agradeço esse convite tão especial de vocês que são um ministério que tem impactado nações, né? Amém. Então, poder contribuir um pouquinho hoje aqui é um privilégio para mim. Ai, que bênção! A gente tem muito o que falar sobre esse formato diferente de ministério infantil, que é a igreja de crianças. Porque às vezes as pessoas começam a escutar um conceito novo, né? E às vezes tem até alguns preconceitos ou não entendem direito, né? Um novo projeto que Deus está dando, um sonho do coração de Deus. Então hoje a gente quer esclarecer as dúvidas. Perfeito. Porém, antes, a gente gosta sempre de saber como é que iniciou a trajetória do entrevistado. A gente queria saber de você, pastor Hauser, se você já nasceu em lar cristão, se você sentiu muito novo esse chamado para o trabalho com crianças, como é que foi a tua trajetória até ser um pastor da igreja de crianças? Você tem umas 2 horas de podcast para contar? Tem que resumir um pouquinho, mas à vontade fica aqui até, né? Isso. Gente, vamos tentar resumir um pouquinho, né? Eu tô agora vou fazer 34 anos de idade, tá? Cheguei na Igreja Batista Shalom em 2011, tá? A minha família não era de um lar cristão, né? Ela era de contexto católico. E o meu pai, minha mãe, principalmente o meu pai, ele tem uma veia artística, né? Então, ele tinha uma banda baile, tocava bailes aí pela cidade, pelo interior do Paraná, Santa Catarina, sul do Brasil e interior de São Paulo. Então, eu cresci nesse contexto. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, né? E aqui a gente começa a olhar para a criança, né? Quando eu era criança, eu era levado a esses bailes, porque não tinha com quem me deixar. Eu dormia atrás da caixa de som. Então, cresci nesse contexto, né, de noite, né, de bar, de balada, nesse contexto. Infelizmente, nesse processo, né, como
Meu pai, infelizmente, hoje, graças a Deus, já se converteu, mas naquele processo ele começou a levar uma vida muito boêmia e você sabe que isso não dá certo numa família, acabou se rompendo o casamento. E nesse processo de rompimento do casamento, a minha mãe se converte nesse processo. E começa um processo de conversão em toda a minha família. Havia uma tia minha que já havia se convertido, aí a minha mãe se converte também, e ela começa a orar por mim. A minha mãe nunca me obrigou a ir à igreja. Quantos anos você tinha quando ela se converteu? Eu devia ter entre 5 e 6 anos, mais ou menos. Uma criança. Isso, 5, 6 anos. Mas ela não obrigava você a ir na igreja? Não, ela até me levava às vezes, mas se eu, por exemplo, se eu não queria ir, ela não me forçava. Mas eu sei que hoje, né, a gente sabe, ela tinha uma vida muito intensa de oração por mim, para Deus me guardar. Porque daí, como eu nasci nesse contexto, eu fui inspirado a ir para esse contexto. Tanto que eu toco sanfona. Desde pequenininho você começou a se inspirar no seu pai, querer tocar sanfona, querer... E daí eu me envolvi já, né? Quando eu tive... Aí ali com uns 10, 12 anos eu comecei a aprender a tocar sanfona. Nem foi com meu pai, porque daí o meu pai ficou um pouquinho distante, formou outra família e tal. Mas aí a minha irmã foi e casou com um gaiteiro. Meu né? Deus! E daí esse gaiteiro eu comecei a aprender com ele. Aí, como cresci nesse ambiente de influência, né? Eu fui para essa área, comecei a exercer esse tipo de profissão. Mas a minha mãe, desde cedo, intercedendo por mim, né? Com quantos anos você já começou a tocar na noite, essas coisas todas? Eu demorei até um pouquinho, mas eu comecei com 18 anos. 17, 18 anos por aí. Eu comecei a tocar na noite e fiquei acho que 6 ou 7 anos nesse processo. Ou seja, até então, apesar de você ter ido na igreja algumas vezes com a sua mãe, você não tinha tido um toque do Senhor assim? Não tinha, né? A minha mãe até me convidava, depois uma tia convidava eu ir em alguma apresentação, mas nada havia me tocado. Só que em 2011, a minha irmã, parece que ela fez a mesma história da minha mãe, porque daí, ao casar, né, com um músico, acabou tendo dificuldades também de conduzir o seu casamento, né? Separou e começou a ir na Igreja Batista Shalom, porque ela também não era convertida. Fez um processo muito parecido com o da sua mãe. A gente vê muito isso se repetindo, Infelizmente, né? Né? A gente fala muito dessa questão de uma maldição hereditária mesmo, né? Então, repetiu o processo. Só que, graças a Deus, ela repetiu também o processo da minha mãe de ir para a igreja. Glória a Deus. E ela foi para a igreja, começou a congregar, né? Eu não, vou ser sincero, não acreditava muito se realmente ela tinha se convertido ou não. Mas nessa igreja, ela reencontrou uma pessoa da infância dela, que ela havia tido namorado lá com 12, 13 anos, coisa de adolescente, assim, né? E esse irmão ficou 6 meses observando ela para ver se ela ia se converter mesmo. Nesse processo que ela se converteu mesmo, ele se apresentou para ela, começaram a namorar e tudo mais, e ele começou a frequentar a minha casa. Ela me convidava para ir na igreja, eu não aceitava. Aí ele me convidou e eu fui para Shalom. Quando eu cheguei na Shalom... Tinha quantos anos assim, você? Eu já estava com 19 para 20, né? Então, quando eu chego na Shalom, aí, no primeiro dia, no primeiro domingo, né? O pastor estava pregando, eu senti no meu coração, eu entreguei aquele dia minha vida para Jesus. Uau. Só que de observar a minha família, por exemplo, havia uma tia minha que eu tenho um primo que é igual um irmão para mim, né? Hoje ele mora na Espanha. Mas a forma como a minha tia criava os filhos me chamava a atenção. Porque ela foi uma das primeiras da família a se converter. Então, eu achava muito lindo como eles tinham muito respeito pelos pais, como eles eram obedientes, como eles eram educados. Você sentiu diferença. Então, eu olhar aquela educação cristã, que eu nem sabia, né? Não conseguia dar nome àquilo, me chamava a atenção. Então, eu tinha algo dentro de mim. Para mim, eu falava assim, quando eu casar, eu quero criar os meus filhos na igreja. Você veja como a educação cristã de criança, já que é nosso tema, Exato. De uma família impactou uma vida, né? Exato, a minha tia nunca pregou para mim, mas eu observava, né? Aquilo que Coríntios fala, ser uma carta viva, né? Uau. Então, eu admirava. Então, eu tinha essa convicção. Quando eu casar, eu quero criar os meus filhos na igreja. Então, quando eu chego na Shalom, sinto algo diferente, vem um pensamento. Eu falei, se eu quero criar os meus filhos na igreja, por que eu não começo agora? Olha
E aí começou a minha jornada de conversão. E você, quando entregou sua vida a Jesus, Halster, você estava vivendo essa vida do mundo, dos bailes. Exato. Você sentia um vazio em você, uma necessidade de entrega? Ou seja, quando você escutou a palavra, foi algo bem racional? Não, eu preciso começar a ir na igreja porque eu quero ter filhos, né, nos caminhos de Deus, com essa educação bonita. Ou você realmente também teve essa coisa emocional de ser tocado? Não, tem um vazio, tem algo que eu preciso preencher, assim. É uma obra, assim, que como um bebê nasce, ele não consegue ter muita dimensão do que está acontecendo. Eu imagino que foi mais ou menos isso, tá? Por crescer num lar desestruturado, obviamente, né? A gente tem uma ausência paternal, a mãe é obrigada a sair a um serviço, então eu tenho muita compaixão de mãe solo, né? Por isso que eu acredito que todo trabalho na igreja que é direcionado para a criança, principalmente para as famílias, né, que têm essas limitações, ele é fundamental para dar um suporte na educação de um filho, né? Então, nesse processo, eu me via realmente tendo uma carência. Por mais que eu tinha aquele deslumbre do mundo, porque eu sempre cheguei a tocar com bandas famosas, assim, com duplas famosas, tinha aquele impacto de quando você estava lá em cima do palco, mas ao descer do palco, ninguém lembrava quem você era. Então você voltava para casa com aquele vazio, com aquela falta de alguma coisa. Eu lembro que antes de me converter, eu era muito irritado. Tinha aquela coisa de procurar uma discussão, uma briga, sabe? Então tinha essa questão, né? Então quando eu chego na igreja e decido, eu falei, eu vou ir para a igreja, já que eu quero criar meus filhos na igreja, por que não começar agora? E aí vem um raciocínio lógico para mim, igual você falou da razão, né? O que basicamente um crente faz? Na minha cabeça, lógica de quem olha de fora a igreja, ora e lê a Bíblia. Infelizmente eu descobri que não é muita realidade dos crentes de hoje, né? Mas teria que ser. Por isso eu sou apaixonado pela Bíblia e sempre vou brigar, eu amo a Bíblia, então sempre vou brigar para que as crianças também amem a palavra de Deus, porque ela é a nossa base, né? Ainda mais num país que a própria leitura não é uma prática muito disseminada, né? Exato. O gosto pela leitura, o hábito pela leitura, isso acaba refletindo a leitura da Bíblia, né? Com certeza. E aí, nesse processo, eu tive uma conversão, hoje eu olho assim para trás e eu admiro muito a obra de Deus na minha vida nesse sentido, porque daí falei, bom, se um crente ora ler a Bíblia, eu vou ler Bíblia. E comecei a ler Bíblia, porque como eu tocava na noite, durante a semana, durante o dia, eu tinha muito tempo ocioso, né? Olha, então logo que você se converteu, você continuou tocando na noite, orar, ler a Bíblia, tocar na noite, porque... Até porque, assim, na minha cabeça, eu me dediquei muito ao meu instrumento, então eu toco acordeon, né, sanfona, então até Jesus chegar na minha vida, para mim, eu ia viver disso a minha vida toda. Entendi. Eu não ia mudar essa rotina, né, da minha carreira. Então, para eu sair da noite, havia uma dificuldade muito grande, porque eu não sabia fazer outra coisa, que não fosse tocar. Era a tua profissão. Era a minha profissão. E você sabe que o músico, quando chega na igreja, não é igual o pedreiro, que continua sendo pedreiro, né? Não é igual as outras profissões que continuam exercendo. O artista, de uma forma geral, né? Tem esse impacto, assim, porque é muito difícil você ser um artista do mundo e continuar servindo ao Senhor. Exato. Porque, assim... Os valores, né, da prática artística no mundo, eles, em grande parte, colidem, né, com os valores cristãos. Né? Exato, exatamente. Então, por isso a minha conversão nesse impacto da leitura da Bíblia foi fundamental para eu fazer essa transição e ter coragem e fé para sair da noite. Uau, como é que foi isso? Porque daí... Teve a ver já com o chamado que você teve de ainda Deus? Ainda não, porque assim, eu tava nesse processo, então às vezes eu nem conseguia ir na igreja porque eu estava viajando a trabalho, né? Mas eu estava lendo a Bíblia. E o meu cunhado teve o nome dele é Rogério, ele teve esse impacto muito importante na minha conversão, porque ele ia para ver a minha irmã, né? Tava começando o namoro, só que ele já tinha sido um pastor de uma denominação. Só que daí ele se frustrou lá e ele decidiu que ele não queria mais pastoreio, queria ser só ovelha mesmo. Então, nesse processo, ele deixava a minha irmã de lado e ficava me ensinando a Bíblia.
E aquilo foi incendiando. Então, aquilo me motivava ainda a ler mais a Bíblia, porque eu queria ter assunto com ele. Então, a importância do discipulado, seja ele em qualquer idade. Ele com sabedoria não chegava a te confrontar, ó, você tem que sair dessa... Não, em nenhum momento. Ele me ensinava o evangelho, porque daí eu falava, ó, li tal texto hoje. E ele falava, o que você aprendeu desse texto? Aí eu falava, e aí a gente começava o debate, ia 1, 2... Gente, a gente chegava a ir dormir 3 horas, 4 horas da manhã, falando sobre Bíblia. Então, nesse processo, o meu coração se incendiou tanto de Jesus, que eu falei, meu Deus, eu não posso ficar com isso pra mim. Eu preciso compartilhar. E aí, agora você falou de chamada, eu começo a deslumbrar, não pra criança ainda, né? Mas de espalhar o evangelho. O que eu fiz? Eu fui visitar uma célula, né, um grupo familiar, né, um grupo de oração, alguns falam grupo de conexão. Eu fui um dia, só que eu não consegui ir à noite. Porque eu tinha a minha profissão. Entendi. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso ir à noite, como que eu vou fazer? Um líder muito ousado, eu com uma célula que tinha, ele falou, você quer abrir uma célula na tua casa de manhã? Daí eu falei, eu quero. Só que daí a gente viu que não tinha líder. Ele falou, você quer ser o líder? Eu falei, eu quero. Uau! Eu quero ser o líder. Ele te Bem apresentou doido. essa oportunidade. Exato. E você nesse processo, ainda Nesse tocando processo. no mundo, porque às vezes a gente tem esse conflito, assim. Tem. Não, só vou dar oportunidade para alguém na casa de Deus quando ele estiver totalmente santificado, tal. Existe esse conflito dentro da igreja, né? Muito. Mas às vezes o que vai impactar a santificação daquela pessoa é justamente ele ter essa oportunidade. Exato. Você chegou num ponto-chave. Por quê? Eu comecei a célula na minha casa numa quarta-feira, 9 horas da manhã. Era eu e a minha família só. Minha mãe, minha irmã, minha esposa, né? No primeiro dia veio uma, no segundo dia veio outra pessoa, no terceiro... Então, era uma ou outra pessoa que vinha. Depois de 6, 7 meses, eu comecei a chamar os meus amigos que eram do mundo. Uau! Depois de 7 meses, 8 meses, nós estávamos com 35 pessoas na célula. Uau, E aquilo começou a me incomodar. Porque um dia eu convidei uma pessoa e eu falei assim, olha, vamos participar da nossa célula? Ela falou assim, poxa, eu gostaria muito, né? Mas ele é da igreja, mas continua tocando na noite. Aquilo me arrebentou no meio. Porque eu falei, Deus, eu nunca mais quero ser uma pedra de tropeço para qualquer desculpa de uma pessoa para não aceitar Jesus. Eu falei, eu sei que a culpa não é minha, mas eu não quero ser essa desculpa. Nessa época, Halster, você tocava na noite, mas você já conseguia ter um testemunho cristão na Exato. noite? Tinha. Por exemplo, falar palavrão, falar de mulher, que a gente sabe que acontece no meio da noite, beber e tudo mais. Você já conseguia ter esse testemunho ali? Já, porque assim, ó, olha que interessante. Eu continuei tocando à noite, mas como eu estava com a Bíblia dentro do coração, então foi uma mudança radical mesmo. Eu comecei a ser um crente de verdade. Então eu ia, tocava, terminava o evento, eu ia pro hotel. Não ficava, né, em camarim, nada. Nunca fui de beber, sempre odiei bebida. Então isso foi uma bênção na minha vida, né? Então nunca me envolvi com bebida, com droga, nunca, graças a Deus, né? E aí, o que acontece? Você também não facilitava, porque às vezes, né, o crente continua nesses ambientes, mas se acha forte o suficiente para fazer a diferença e acaba caindo, né? Mas você fugia. Não, eu fugia. Essa é a palavra correta. Eu fugia mesmo. E aí, eu tinha todos Vou só fazer um parênteses, porque às vezes as pessoas pensam, mas quando que a gente vai começar a falar de igreja de crianças? Mas calma, gente, porque às vezes é legal a gente conhecer o testemunho da pessoa que tem o chamado com crianças, porque às vezes você tá aí e pensa, mas eu vou trabalhar com criança, eu tenho um chamado, Deus tem um chamado na minha vida, olha a minha vida como tá, mas Deus enxerga lá na frente, né? Deus, o que tem a ver? Você nem imaginava que você ia ser um pastor nessa época. Não imaginava nunca. Ainda mais um gaiteiro da noite sendo um pastor de tempo integral, servindo o ministério infantil, dando aula para crianças, né? E Deus já via você, acreditava em você. Nesse processo que você falou, eu comecei a evangelizar as pessoas que estavam lá na banda. Inclusive, daí eu ganhei o percussionista para Jesus. Uau, o percussionista começou a ir na minha célula. E daí, no processo, depois de 2 anos, eu já estava fazendo audição, tocando sanfona lá na igreja. Tinha que ficar 4 meses, né, aguardar, participar das reuniões, depois entrar no ensaio. E já fazia 1 ano que eu estava lá e eu não tocava. E eu cheguei a falar para minha esposa assim, ó, eu não quero... Eu vou sair do Ministério do Louvor, porque eu entendo que eles não me querem colocar para tocar no louvor,
devido a eu tocar na noite. Eu entendo perfeitamente. Olha, você compreendia essa compreendia, visão. daí... Que especial, porque tem gente que acaba se revoltando, né? Não se entende, frustrando, né? Ai, não me querem lá só porque eu toco na noite, mas... Exato. Aí eu ia pedir pra sair, porque eu também não queria ficar indo em ensaio e não poder tocar, né? Sim. Nesse dia fizeram uma festa especial lá, a Festa da Roça, que hoje a gente vê muito nas igrejas aí também, né? Festa country, festa caipira, festa da roça. E daí tava uma ondinha de sertanejo, universitário, essas coisas. E daí eu fui e toquei na igreja nesse dia. Aquele dia... Você tocou música cristã. Toquei música sertaneja gospel. Festa caipira Festa da roça. Foi música cristã. Nesse dia, o meu pastor me enxergou na igreja. Depois de quase 2, 3 anos, ele me enxergou, né? Porque a igreja é grande, a Shalom, graças a Deus, tem muitos membros. Sim, mas viu o teu talento. E daí ele quis saber quem era eu e tal. E ele é do Rio Grande do Sul, né? Então, ele tem esse negócio. Um sanfoneiro aqui na igreja, tá diferente esse negócio. E aí ele me chamou, ele falou, Ralston, é o seguinte... Fiquei sabendo da sua história, fiquei sabendo que você toca na noite. Você tem desejo de sair da noite? Eu falei, tudo que eu mais quero. Porque eu já queria isso, eu já ansiava por isso. Ele falou, então é o seguinte, eu tenho uma proposta para te fazer. Ele falou, eu tenho uma livraria parada aqui na igreja, ela não tá funcionando. Se você realmente quiser, eu posso abrir essa livraria para você, reabrir ela. Eu não vou te prometer nada. Olha que proposta. Ele falou, eu não vou te prometer nada de salário. Ele falou, a única coisa que eu vou prometer pra você, que fome você não vai passar. Porque ele falou aquele texto, né, de Paulo, né? Se a gente tiver comida e roupa, é pra gente estar alegre. Então aí começa, sem eu saber, né? Porque a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais, né, penetrou no coração do homem o que Deus está preparando pra gente, né? Sim. Então, eu fui trabalhar na livraria da igreja. Vendia muito pão diário lá. Olha só! Devocional do Pão Diário era um dos meus campeões de venda lá. Então vendia muito. Mas você teve esse passo de fé. Exato. Saí da noite, literalmente saí e fui pra lá. Não sabia se ia ter salário no final do mês, porque a livraria estava parada, né? Então comecei lá, abrir a loja, organizar a loja e tudo mais e comecei. Aí qual que era o interessante? E aqui começa um chamado ministerial. Eu comecei a ter muito contato com pastores, né? Porque daí a Shalom fazia uma reunião de pastores todo mês. Então, como eu ia abrir a livraria lá para eles, né? E comecei a ser ministrado, comecei a conviver muito nesse ambiente de igreja. E se você está vivendo num ambiente que tem oração, que tem palavra, Deus vai se manifestando e vai dando apontamentos para a sua vida. Sim, né? sim. Então eu cresci nas células, as células multiplicaram, a gente naquela época chamava de setor quando passava de 5 células, né? Então eu já estava liderando um setor, eu já queria ser, eu estava envolvido em tudo da igreja, né? Então eu respirava muito igreja, né? E nesse processo comecei a participar do louvor, comecei a participar da liderança jovem, estava lá envolvido nesse processo. Aí começa essa transição para o ministério infantil, porque a igreja, a liderança local começou a identificar que nessa transição de ministério infantil, que antes era MID, né, aquele ministério tradicional de crianças, eles começaram a identificar que a criança, quando saía desse ministério, ia direto para os adolescentes e tinha um choque de realidade muito grande. Nossa, enorme, né? Isso é um problema em muitas igrejas, né, pastor? Muito. Tem essa muito. transição da criança, sabe? Eu vejo a minha filha, com 7 anos, ela saiu agora do Ministério Infantil e foi para os juniores, né? Que eles chamam. E ela, se vê, eles têm todo um cuidado lá também para fazer essa transição e tudo mais, mas ela já sentiu um impacto enorme, porque no primeiro dia de juniores, ela e os amiguinhos dela transicionaram juntos, né? E aí eles começaram a correr na sala dos juniores, fazer aquela bagunça de criança mesmo, né? E já levaram uma chamada, assim, né? Tudo. Então, assim, ela já voltou meio impactada, sentiu que a coisa era diferente. Já sentiu. E nessa transição, infelizmente, muitas juniores, adolescentes acabam se afastando, né, pastor? Porque, imagine, naquela época, a IDC, né, no caso, aquele ministério que ainda não era IDC, mas ele englobava até a faixa etária de 12 anos. Então, de 12, ele já pulava direto pros adolescentes. Então, ele tinha um impacto muito grande.
Muito grande mesmo. Sim. Porque daí você chega num adolescente que é de 13 a 17, 18. Então imagina o impacto de se relacionar no mesmo ambiente com 17. 18 anos, 17. Então, eles perceberam que eles precisavam fazer algo nesse meio, né? De 10 a 12, de 10 a 13. Entendi. Precisavam fazer. Uhum. E A transição ser mais leve, né? Exato, Não exato. ser uma troca de universos muito diferentes, né? Isso. Até porque a gente percebe que de 10 a 12, 10 a 13, eles já não conseguem se conectar com essa linguagem tão lúdica e infantil. E aí você começa a desanimar, né? Exato. É onde eles ficam emburrados, bracinho cruzado, E não querem tá participar. acontecendo isso com uma idade cada vez menor, pastor? Eu percebo. Porque antes a criança era criançona, assim, que gostava daquela linguagem mais infantil, mais lúdica. 9 anos, 10 anos, ele ainda estava no universo Exato. mais lúdico. Hoje em dia, a criança está amadurecendo mais rápido, vamos dizer assim. 8 Está. anos já não quer saber de linguagem de criança, já vira os Exato. olhos quando vem uma linguagem mais infantil, né? Tanto que quando eu comecei a liderar os juniores, era de 10 a 12. Uhum. Eu já baixei para 9 a Olha 12. só. E agora eu aconteceu tenho isso uma aqui, pressão dos de 8 que querem participar dos eventos mais juniores. rápido. Aham. E a gente tem que ter estratégias de como fazer É um isso mundo de 8, para né? segurar também um pouquinho, para eles não amadurecerem tão rápido, né? É verdade. Então, verdade. a partir do momento que eles viram essa necessidade e o pastor me observando ali no meio, né, da liderança, Uhum. um dia ele chegou para mim e ele falou: Hausker, você não gostaria de liderar os juniores para mim? Só que eu havia tido uma experiência pessoal que foi desafiadora para mim. Uhum. Né? Eu quero ter cuidado nas palavras aqui, né? A gente sabe que cada um tem um chamado. Sim. Né? Uns para a área de louvor, outros para pregação, outros para determinada faixa etária de idade. Né? E eu havia liderado tudo que é tipo de célula de adulto, célula de jovens, célula de tudo que é forma, né? Pessoas mais de idade. De criança ainda não. Ainda não, de criança não. Mas aí um dia eu fui e liderei adolescentes. Uhum. E nos adolescentes, no meu perfil de liderança, eu tive dificuldade. Eu não estava... É um desafio. É um desafio, porque eles estão naquela explosão de sentimentos, emoções, né? Então, eu tive a experiência assim, um dia eu ia... O jovem estava apaixonado por Jesus, o adolescente explodindo por Jesus. Na outra célula, às vezes um pai me abordava que uma criança tinha se mutilado. A mesma que estava explodindo de Jesus. E eu não sabia lidar com isso. Então passei essa célula para a liderança que tinha essa capacidade de lidar com isso. E na minha cabeça, juniores era a mesma coisa. Você já arriscou, não? Juniores não é para mim? Juniores não é para mim. O pastor falou... Lidera os juniores pra mim. Aí eu falei, desconversei com o pastor, dei risada e saí da conversa. E isso se passou 1 ano. Nós fazemos todo ano, no início do ano da Shalom, a gente sempre faz um jejum de 21 dias, 13 dias, 15 dias. A gente sempre faz um propósito de jejum e oração, né? E teve um ano, eu não vou me recordar o ano agora, mas se eu não me engano foi 2014, 2015. A gente fez um propósito e numa sexta a gente foi pro monte orar e num outro dia a gente foi pra chácara nossa lá que é em Mandirituba, até onde a gente faz os nossos... Eu vou ter agora uma colônia de férias com juniores, né? Da semana que vem. E aí a gente foi tirar esse tempo de oração com toda a igreja. Então, primeiro a gente foi no monte. Aí lá no monte... Eu comecei a orar e buscar Deus. E eu tinha feito um evangelismo com a minha célula lá na Lapa. Só que não na cidade da Lapa, no interior, no meio do mato. Porque eu via que tinham pessoas lá que não eram alcançadas. Comunidades, assim. Exato. Então, tipo assim, tinha uma casa, você andava... 800 metros, 1 quilômetro, aí tinha mais 2 casas. Então eu falei, gente, vamos pra lá, vamos fazer um evangelismo. Não vamos nos preocupar com quantas pessoas a gente vai evangelizar. O foco não é quantidade, é parar para dar atenção a cada pessoa. Se você bater na casa e a pessoa deixar você entrar, você entra sem pressa nenhuma e evangeliza. Então a gente fez um evangelismo, a gente espalhou convites, conseguimos uma casa e a gente estava em 21 pessoas e a gente fez um culto com 50 pessoas no meio do mato. 29 pessoas foram nesse evangelismo.
foi impactante para mim e para nossa célula. Então, o meu coração estava queimando, porque depois de alguns tempos eu voltei para lá, aquele evangelismo tinha gerado uma célula, que um pastor que era Shalom estava cuidando lá, só que infelizmente a Shalom da Lapa fechou, e esse pastor foi para a Itália, e a célula acabou. Então, o que aconteceu? Eles migraram e voltaram para a religião antiga. Aquilo começou a borbulhar no meu coração. Eu estava disposto a largar tudo aqui e cuidar daquele povinho lá que tinha lá. Ou seja, um chamado pastoral já estava aí no teu coração. Tava, se dependesse de mim, eu ia lá cuidar daquele povo lá. Olha só. Mas aí, eu fui orar no monte e eu estava com aquilo aceso. E eu orando a Deus, eu falei, Deus, eu estou disposto. Se o Senhor me mandar... Chama, tá aqui, eu falei, se a minha liderança, eu sempre aprendi a ter respeito à nossa liderança, né? Então, eu falei, se o pastor Odilon, né, que é o nosso pastor sênior, me enviar, eu estou pronto. Porque eu já tinha contado dessa visão para ele, desse evangelismo e tal, né? Aí, eu peguei no monte, Deus falou para mim, claramente, se apresenta pro teu pastor e faz o que ele te pedir. Uau. Eu falei, ele vai me mandar pra lá. Uau! Aí, tipo, só chegar e falar, estou disponível. Estou disponível e eu vou fazer o que você mandar. E eu, amém, Deus, vou fazer isso. Mas na minha cabeça, eu coloquei que ele ia me mandar lá para aquele lugar. Tá tudo encaixando. Eu falei, é isso, Deus está queimando isso daqui no meu coração, vou chegar para ele e eu vou ter o apoio dele, ele vai me enviar como missionário. Quando eu chego nele, a minha esposa estava comigo, a Stephanie, a gente foi até ele, eu cheguei nele e falei assim, pastor, eu estou aqui pronto para fazer o que o Senhor precisar. Uau. Ele olhou para mim, no fundo dos meus olhos e falou assim, cuida dos juniores para mim. Eu falei, não é isso o meu combinado com Deus. Esse Jesus com Pedro, né? Tu me amas. Não é. Eu falei, não é isso o nosso combinado, Deus. É para ele me enviar, não é para os juniores. Eu falei, tá bom, Deus. Mas fiquei num conflito bem grande. E como a gente estava... balde de água fria. Como a gente estava num período de jejum e oração, era excelente para eu derramar meu coração para Deus, né? Sim. Aí, eu tinha uma irmã que acompanhava eu e a minha esposa nessa conversão, porque ela era líder do louvor, sim, né? Então, ela foi a responsável por... discipular e cuidar da minha família, a Juliana Flávia, hoje ela está nos Estados Unidos. E ela me chamou para conversar. Ela falou assim, mas por que você tem tanta dificuldade em querer liderar junior? Qual é o seu obstáculo, sua objeção? Aí eu expliquei para ela a experiência que eu tive com os adolescentes. Eu falei, eu não consigo lidar com essa estabilidade deles e tal, e tudo mais. Ela falou, você está confundindo. Eu, por quê? Ela falou, não, junior não é adolescente. Eu vou te explicar o que é um junior. Junior, ele está deixando de ser criança, então ele já não é mais criancinha, mas ele não tem a malícia de um adolescente. E ela falou assim, eu vou falar pra você, se você assumir eles, eu garanto pra você que você vai pegar a melhor fase de uma criança. Uau! Ela que não era de um ministério infantil, líder de louvor. Deus usa, né? Usa, completamente. Porque a mãe dela era a diretora, né, da Escola Batista Shalom. E sabe o que eu acho interessante, pastor, você me falando aqui? Outras pessoas, né, já contaram seus testemunhos de como chegaram ao chamado de trabalhar com crianças. E tem aquela pessoa que desde pequena sente chamado com crianças, que já vai fazer pedagogia, que desde muito nova já sente esse chamado, mas também a gente escuta testemunho de crianças, de pessoas que trabalham hoje com crianças e que eram as improváveis. Exato. Uma que fez veterinária, que daqui a pouco Deus falou, larga isso, vai abrir uma escola, outra que, sabe? Então, assim, Deus não tem aquela formato, aquela caixinha, aquele molde. Então, às vezes, você tá em casa se achando, puxa, eu tô sentindo arder no meu coração o chamado com crianças, mas eu sou a pessoa improvável, né? E Deus também chama os improváveis, né, pastor? E é impressionante como as pessoas criam também, como eu, esses obstáculos, porque eles falam assim, eu não tenho jeito com criança. Às vezes nunca tentou, nunca se colocou à disposição. Verdade. Aquela coisa de Moisés, que deu várias desculpas para Deus, de Jeremias, que Deus também as desculpas dele, mas quando Deus chama, como é que você se rendeu? Exato. Não, e só para abrir um parênteses,
por exemplo, hoje no Ministério Infantil, você tem várias funções que não é exatamente com as crianças. Nós temos um check-in de segurança, nós temos, né, um controle de câmeras, nós temos várias funções, a técnica, o próprio louvor, que não é exatamente você tá no convívio com criança. Então, às vezes você tá achando que o seu chamado é só por... Você tem que estar exatamente com a criança. Mas às vezes você vai participar do projeto. Por exemplo, hoje a gente usa muita tecnologia de mídias sociais. Às vezes você não vai dar uma aula para criança, mas é tão importante você gravar uma aula, né, igual a gente está tendo aqui, né, o privilégio de ter a irmã ali gravando, né, esse podcast. A Jéssica. A gente fala tanto da Jéssica nas câmeras, um dia a Jéssica tem que aparecer. É verdade. A Jéssica está gravando o nosso conteúdo. Mas não necessariamente ela está tendo essa experiência com a criança, né? Então, hoje você não pode se limitar a trabalhar num ministério de criança só porque você não... eu não levo jeito com criança. Porque a gente tem hoje uma produção de lanchinho, de atividades, de recurso visual. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com artes, né? Pode produzir muito material e recurso visual lúdico para uma criança, né? Então a gente não pode criar essa barreira como eu criei um dia. Então, nesse processo, quando ela liberou essa palavra sobre mim, quando que eu me rendi? Eu falei, tá bom, Deus, eu vou obedecer, eu vou lá. Mas virou uma chavinha, porque, tá certo, uma coisa é você ir por obediência, mas Deus não quer só a obediência, Deus quer o nosso coração. Entendi. Se a gente não tiver um coração vibrante, né, que pulsa por aquilo que a gente está fazendo, ele não vai desenvolver. A gente não tem motivação. Né? Exato. Né? Então, o que aconteceu? Você tinha medo, pastor? Assim, eu vou obedecer, Deus está tomando meu coração, mas tinha aquele medo de não ser bem-sucedido, de não conseguir... Porque eu acho que o medo é uma das coisas que nos trava no ministério, né? Na verdade, assim, o medo eu vou falar pra você que não tanto. Eu não tinha noção do que fazer. Esse é o ideal, essa é a palavra. Eu não tinha noção por onde começar, da forma de como fazer. Aí, pra completar o ciclo, essa irmã que discipulava eu e minha esposa falou pra mim, não, isso não é junior. Ok. Na semana seguinte, eu fui pra chácara orar. Um profeta da nossa igreja abordou eu e a minha esposa, chamou e falou assim, eu vejo vocês cercados de crianças. Eu falei, tá bom, Deus, me rendo. Eu entendi. Meu Deus amado. Ele falou, vocês cercados de crianças. Ele não sabia de nada, não sabia do meu assunto com o pastor. Não, gente, porque Deus é Deus, né? Era tudo, vamos dizer, em off. Falei com o pastor lá no monte. Aí, porque ele também não tinha um acesso tão fácil assim. Então eu falei, tá bom, Deus, eu me rendo. Aí decidi. Como o Senhor confirma quando ele tem chamado? Confirma. Exatamente isso. Uau. Confirma, testifica, usa pessoas. Uau! Né? Ou seja, ele falou algo que só o Senhor sabia, que é o que é a sua realidade sabia. Hoje. É a promessa do Senhor. Hoje só você está rodeado de crianças. Estou completamente rodeado de crianças. Às vezes não dá nem pra andar de tanta criança que tem, né? Nesse Deus processo. É tremendo, e aí eu fui e fiz o primeiro culto dos juniores. Então eu assumi primeiro, né, os juniores. Os juniores, quando eu comecei, como não tinha espaço na grade, né, e salão, estrutura para fazer, a gente tem que se virar. Às vezes a maior desculpa de uma pessoa não exercer um ministério infantil é falar que não tem estrutura. É verdade. Gente, aprenda uma coisa, se você tem a palavra de Deus, você tem tudo que você precisa para fazer um ministério infantil. A gente escuta muito isso. Obviamente. Tem estrutura, não tem orçamento, não tem material. Exato. Escuta muito isso. Exato. E realmente não tem mesmo. 80% hoje não tem. Mas o que acontece? O que a gente tem de principal, primeiro, né? A presença de Deus, é a palavra de Deus. Essa é a nossa primeira iniciativa. Ok? E então eu comecei no sábado, porque eu não tinha espaço de salões, com 11 juniores. Comecei com 11 juniores, ou seja, era uma célula. Fiz um culto. Ainda não tinha essa visão de igreja de criança. Não, ainda não. Nem os juniores existia, né, nesse processo. Tá. Então eu estava implantando os juniores para cuidar dessa faixa etária 10 a 12. Aí pedi ajuda para essa irmã, né, que tinha falado sobre os juniores para mim, para ela ir ver o meu culto, para ela avaliar e dizer o que ela achava. Quando ela chegou lá, ela falou assim, você percebeu uma coisa? O quê? Ela falou assim, você percebeu que você fez um culto para os juniores de jovens? Porque tava a luz apagada,
tava o púlpito, os louvores e tal. Ela falou, Aquele climão de culto de jovens. jovens, eu fiz um culto de jovens. Por quê? Igual eu falei pra você, eu não tinha noção nenhuma. Eu falei, então me ajuda. Da linguagem, da faixa etária, Exato. você não tinha essa A logo que eu fiz, a primeira logo que eu fiz, né, do Ministério Intense, era uma logo preta com laranja, bem jovem. Aí, durante a semana, ela me chamou Você não novamente. tinha filhos ainda também, Não tinha ou seja, você filhos, não tinha não convivia noção. com crianças. Aham. Então, assim, é uma coisa muito doida. Você falou, e é verdade, improváveis. Eu tocava sanfona, não convivia com criança, não tinha nada a ver com Tinha criança. filho ainda, mas Por isso que não dá pra gente basear a nossa experiência com crianças na nossa convivência comum. Porque às vezes, realmente, você é um advogado, você não só convive com gente de terno e gravata o dia inteiro, né? Mas às vezes Deus tá te chamando realmente para esse ministério. Não dá pra ir na nossa lógica. A nossa lógica no reino de Deus não dá muito certo às vezes, né? Então, nesse processo, naquele mesmo dia, ela me chamou, naquela semana ela me chamou e falou, vamos sentar e vamos conversar pra gente pensar o seu ministério. E aí a gente começou a construir, fizemos, né, um briefing, tudo certinho. Escrevemos a visão e tudo mais, os objetivos e tudo mais. E ela sentou e falou assim, abre aí o teu Instagram. Daí eu abri o Instagram, ela falou assim, vamos achar referências de crianças. Aí eu segui Disney Channel, fui seguindo as coisas que eram relacionadas à criança. E eu falei, meu Deus, tem muita cor. Naquela semana eu já falei com a pessoa que faz, né, que produz as artes, eu falei, esquece essa logo aí, muda a logo, daí ele já fez uma colorida, bonita, tal. Ou seja, apesar, eu acho que isso também é uma coisa bem importante falar, né, é que com o ministério, Deus dá uma visão, mas ele espera os teus passos, né, você Exato. montou um planejamento, você sentou, montou uma visão, montou uma missão, montou um planejamento e buscou referências. Então, o fato de você ainda não ter tido experiência com crianças não é uma desculpa também para você não buscar isso, Exatamente. né? Exatamente. Você foi atrás daquilo que Deus estava te revelando, exatamente. Né? Porque eu aprendi muito cedo, caminhando com vários líderes, que você, não necessariamente, você precisa dominar um assunto para você liderar algo. Né? Você pode ser um líder que conduz e coloca pessoas abaixo de você capacitadas para fazer aquela função. Então, ali nós construímos o Intense, ficou por anos, ali há 1 ou 2 anos no sábado. Nós tínhamos em média de 40 juniores, mais ou menos, 35. Porque por ser num sábado de tarde, sempre era um aniversário, um casamento e tal. Sim. Beleza, começamos os juniores. Gente, eu me apaixonei pelaquela faixa etária. Porque, literalmente, eles não tinham ainda aquela malícia, aquela vivência de um adolescente, mas eles também não eram ainda crianças que não entendiam e tal. Claro, precisei se concentrar, absorviam melhor a palavra de Deus. E eu consegui desenvolver uma linguagem de conexão com eles e eu realmente amei aquela faixa etária. Então a gente começou. Nesse processo, eu já estava há algum tempo com os juniores e aí o ministério infantil que havia na nossa igreja, o pastor acabou saindo e ficou uma irmã provisoriamente lá cuidando do ministério. Por obediência mesmo. Ela já tinha um outro chamado, mas ela ficou lá porque ela sabia a responsabilidade quando o pastor saiu. Sim. E nesse processo, eles começaram a ver que eu tinha, né, a liderança começou a observar que eu tinha essa capacidade, talvez também assumir o ministério infantil como um todo. Olha. E aí, essa irmã, eu comecei a trabalhar mais perto dela, e aí o nosso pastor Odilon criou um culto, né, que a gente faz sempre no mês das crianças, né, naquela semana que tem o dia 12, que ele faz um culto de celebração para toda a igreja, mas com crianças. A criança canta no louvor, a criança tira oferta. Faz tudo no culto. Ou seja, começou essa visão de igreja de crianças que a gente quer abordar aqui. Já veio do pastor mesmo. Exato, porque ele quis fazer esse culto principalmente porque um casal lá da nossa igreja, né, o Walter e a Liliane, eles estiveram em Sinop, né? É uma cidade, se eu não me engano, no Mato Grosso. E eles viram lá uma igreja de crianças. Em Sinop, no Mato Grosso. Isso. Eles viram. E aí, ao observar a igreja que tinha... Ou seja, era um templo ou um espaço físico que a igreja dedicou às crianças. Exatamente. E que acontecia um
culto que as crianças dirigiam, participavam. Exatamente. Claro, com o auxílio dos adultos, mas né? eles participaram. Literalmente era uma igreja. Louvor, palavra, oferta e tudo mais. E ele trouxe essa visão. Mas aí, quando saiu a transição do pastor, ficou o nome Igreja de Crianças, mas ela ficou a mesma coisa do Ministério Tradicional Infantil. Só o nome, por enquanto. Ficou só o nome naquele tradicional. primeiro momento. Assim. Aí, quando o pastor me chama para período integral, ele me faz essa proposta. Ele falou, você quer assumir também o Ministério Infantil? Nós precisamos de um pastor nessa área e tal. E aí eu aceitei esse desafio. Mas aí eu fui perguntar para ele, né, o que ele tinha de expectativa com isso. Porque daí eu tinha visto aquele culto que ele formatou, claro, um culto muito limitado ainda, porque ele não tinha uma preparação de criança, não tinha nada. Então ele tinha uma outra criança, uma criança pregava, uma outra cantava, então tinha muito suporte ainda dos adultos. Mas já tinha um interesse de trazer a visibilidade para a igreja das crianças, da importância das crianças. Isso que você falou de visibilidade, esse olhar para a criança é tão importante, né? Porque a gente também já escutou alguns testemunhos aqui no podcast de líderes que quando eram crianças aceitaram Jesus, sabe os apelos que fazem nos cultos? Sim. A criança levantou a mão para aceitar Jesus, ela falou assim, o pastor nem me via, chamou todos os adultos e me deixou lá. Exatamente. Porque existe as crianças em alguns contextos têm uma invisibilidade, né? Tipo, a criança tá aqui, mas vamos entreter ela. A criança tá caminhando na igreja, tira ela, porque esse culto não é para ela. Exato. Então, esse olhar que vocês acabam conduzindo a igreja ter para a criança é muito importante também. Exato. Né? E aí, o que acontece? O meu pastor já tinha tanto esse coração inclinado para crianças que eu não vou saber precisar a data certa, mas se eu não me engano, em 2001, ele fundou a Escola Batista Shalom. Já com esse cuidado, porque ele percebia que as crianças estavam tendo uma educação secular. Uau, e as crianças... Então, a Escola Batista Shalom é fundada pela Igreja Batista Shalom, visão do pastor de vocês. Ali naquele bairro. Porque daí, o que aconteceu? A igreja era num... Perdão, em qual bairro vocês estão? Nós estamos na Vila São Pedro, que é no Xaxim. Então, a igreja era lá. Só que quando a igreja mudou de prédio, né, que ela foi lá para David Taus, né, que é um lugar mais bem localizado de um terreno maior. Xaxim ainda não? No Xaxim também. Esse prédio que ficou virou a escola. Que legal. Virou a escola. Começou com 5, 6 alunos, né? Legal. E aí, então ele já via essa importância de investir na vida das crianças. Então ele começou a ministrar essa importância. E aí eu fui perguntar para ele, qual que é a tua expectativa quando você ouve essa palavra, igreja de crianças? O que você tem de expectativa? E ele falou para mim, literalmente, ter uma igreja que tenha louvor, que tenha palavra, que eles aprendam a ofertar e a dizimar e ser generosos. Então, eu quero que literalmente tenha um culto para crianças. Obviamente, na linguagem deles. Aí que você começou com essa visão. Aí eu chamei as pessoas que já haviam tido esse contato com essa visão e a gente começou a construir juntos, tá? Só que eu tive um detalhe que me dificultou muito em minha liderança. O que aconteceu? Eu assumo no início, se eu não me engano, de 2019, em fevereiro. Em março, vem a pandemia. Eu não conhecia ninguém da liderança, estava fazendo a transição para tudo. E nesse processo, como a liderança tinha tido uma transição de pastoreio, você sabe que toda transição vai gerar pessoas que entram, pessoas que saem. Eu perdi praticamente toda a equipe. Sobraram, assim, sei lá, 30% nesse processo da pandemia. Então, eu tinha nesse tempo de pandemia, eu tratava muito só com os líderes responsáveis. E muitos líderes, às vezes, por não se identificar com a nossa liderança. Porque você sabe, tem pessoas que servem no ministério, às vezes, em determinado ministério, seja infantil, seja outro, pelo líder que está lá. Agora, qual foram as pessoas que não saíram da IDC? Que realmente eram vocacionadas e chamadas. Aquelas permaneceram, independente da liderança que estava lá. Então, eu tive esse fator que me barrou muito daí para alavancar rápido essa visão. Então, no primeiro momento, eu tive que levantar pessoas
para atender as crianças. Uau! No segundo momento, a gente teve que estruturar o que a gente queria de culto. Então, agora, em 2024, foi o ano que a gente conseguiu construir um prédio específico para as crianças, formar liderança, treinar liderança nessa transição. Para a partir de agora, de 2025, a gente poder exercer tudo que a gente tem como essa visão de igreja de crianças. Então, me conta, pastor Haustro, como funciona a igreja de crianças na Batista Shalom? Ou seja, a gente realiza um culto tal dia, tal horário, as crianças fazem isso e aquilo, a estrutura é assim. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona. Legal. O que acontece? A igreja de crianças, hoje nós atendemos uma faixa etária de 3 a 8, tá? Nós temos um espaço baby de 1 a 2, onde o pai pode ficar lá com a criança, mas ela é no espaço de culto normal da igreja, tá? Então, por enquanto, nós atendemos de 3 a 8. Por que 3 a 8? Nós entendemos que para se fazer um culto para criança, ela precisa ter consciência do que está acontecendo lá, né? E por eu ter esse fator pandemia, que eu perdi muita gente, eu fiquei com uma limitação de equipe. Então, eu falei, hoje, por enquanto, eu não consigo atender 1 e 2, eu vou dar uma atenção especial, então, a partir de 3, porque já saiu... já saiu do desfraude, né? Isso nos facilita, porque hoje a gente precisa ter muito cuidado com a segurança das crianças, né? Hoje é muito sério isso, né? Quando você diz segurança em relação, assim, à equipe, abuso, esse tipo de coisa. As igrejas têm ficado mais sensíveis a esse tipo de coisa, né? A gente até algo assim, um dia a gente quer falar sobre isso aqui no podcast, se a tua igreja ainda não tem esse cuidado, essa visão de uma política contra o abuso de crianças, é importante começar a desenvolver essa visão. Porque, infelizmente, existem casos de abuso que aconteceram dentro da igreja. Exato. Né? Então, esse cuidado também é importante. Porque a igreja é um espaço público, mas, no mesmo tempo, ele tem esse viés privado. Então, quando você tem uma concentração grande de crianças, a gente precisa vigiar muito. Então, foi nesse processo, a gente se preocupou muito com a questão da segurança, tanto que hoje o meu líder de staff, que faz check-in, check-out, que cuida das nossas câmeras, ele é um policial militar lá da igreja, que lidera para nós toda essa equipe e treina essa equipe. Uau, né? Então vocês têm essa preocupação de colocar câmeras nos ambientes? Temos em todos os ambientes. Legal. Em todos os ambientes a gente tem câmera, né? Legal. Então a gente precisa cuidar mesmo, né? E treina a equipe e tudo mais. Então a criança chega ali, tá? A criança chega, a faixa etária vai de 3 a 8 anos, tá? Então a criança chega, ela vai fazer um check-in, ela vai receber uma etiqueta. E nós temos um espaço de recreação no primeiro ambiente que são brinquedos, tá? A gente percebia que algumas famílias da igreja tinham o hábito de chegar atrasada. Então, o que a gente fez com esse brinquedo? A gente não queria que o brinquedo ganhasse espaço do culto em si, né? Porque o mais importante é a palavra de Deus. Mas, obviamente, também a parte sensorial da criança, de brincar, correr, que hoje eles não têm muito acesso, né? Às vezes moram num apartamento. Hoje eles são muito limitados, até por causa de telas, né? Então, a gente percebi que era importante eles brincarem em algum momento. O que a gente fez? Impacta eles também. Os nossos cultos de celebração são nos domingos, 9h30 e 18 horas. Então, o nosso culto da IDC acontece simultâneo com os cultos de celebração da nossa igreja. Tá. A gente abre esse brinquedo meia hora antes para incentivar a criança, incentivar o pai, na verdade, a chegar mais cedo, né? Mais cedo. Que legal, hein? Olha a dica aí, gente. E até para dar um suporte para os voluntários da igreja. Porque a gente percebeu que vários voluntários que chegam na igreja para servir, às vezes deixava a criança num celular, no cantinho, ou solta pela igreja, porque ela vem para a igreja para servir. Mas o filho fica com quem? Ela chega antes, né? Exato. Entendi. Então, a gente fez esse brinquedo para ela chegar antes. Então, ela chega antes, já faz o cadastro do filho, faz o check-in e ele sobe. Então, eles brincam ali. Deu o horário do culto 9h30, nós subimos com as crianças. Então, nós temos um período bem intenso de louvor. São 3, 4 louvores. Obviamente... É para dar aquela, né... Pra eles entrarem na frequência do culto. Porque quando eles vão nos brinquedos, eles ficam agitados, né? Ficam.
E a gente trabalha muito com eles também essa questão de obediência, porque a gente sempre fala com eles, se você não descer do brinquedo, semana que vem não tem brinquedo. Então eles aprenderam já, deu horário. Então a gente tem esse período bem intenso de louvor, tá? Logo após que termina o louvor, a gente, né, sempre faz um momento de oração com eles. A gente gosta de incentivar a eles acreditarem em milagres, em cura. Né? Por exemplo, esse prédio que a nossa igreja construiu, gente, é um milagre. O investimento desse prédio é de 1.800.000. Então, quando nós estávamos na salinha, que eu sempre ministrei aos meus líderes gratidão. Porque, gente, o que mais acontece em gente que trabalha em ministério infantil, infelizmente, é murmuração. Gente, murmuração afasta a bênção de Deus do nosso ministério. Por quê? O pastor não investe no ministério infantil. Ninguém olha para nossa equipe. Ninguém quer servir nesse ministério. Então, a primeira questão que eu tratei com os meus liderados quando eu cheguei, eu falei, gente, nós não vamos reclamar do salão que a gente tem, da estrutura que a gente tem. A gente vai agradecer, porque eu falei para eles assim, tem igrejas que não têm a sala ou o salão que a gente tem. Gente, valorize cada espaço que você tem. Independente se ele é menor, se ele tem limitações. Agora, faça o melhor, seja dedicado. Se tem a sala lá, faça de tudo para ter uma boa pintura. Né? Esses dias eu vi um ministério infantil que eles tiraram uma foto e tinha no espaço a criança comendo um lanchinho e atrás tinha um baita de um saco de lixo. E isso é um cuidado da equipe. Sim, entende? Gente. Então, assim, deixar o ambiente preparado, limpo, que a criança tenha prazer de estar ali, né? Porque às vezes a criança já vive uma realidade difícil na sua casa, às vezes, né? É o único modelo que ela tem de ambiente limpo, bonito, às vezes é na igreja, né? É igual a nossa casa. Independente do tamanho dela, nós precisamos zelar pelo aquilo que temos e ser gratos. Aí Deus vai olhar, né? Você está cuidando, zelando bem, eu posso confiar que eu posso subir um degrau, né? Para te abençoar. Coisa de ser fiel no pouco, né? Exatamente. Então, eu era muito grato por ter aquele salão que a gente tinha para cultuar com as crianças. A gente só tinha um salão e um homem xerifado. E eu já estava feliz com aquilo. Então, eu fui ministrando sobre isso neles. E falando sobre gratidão. E falando sobre fé. Vamos crer que Deus vai preparar um ambiente melhor se assim for necessário. E eu falava disso também com as crianças. Vamos orar por um espaço melhor? Uau. Vamos orar por isso, vamos orar por aquilo outro. Você já desenvolveu a visão da igreja de crianças, o culto. Ou seja, você pode começar a desenvolver uma visão dessa, se Deus está te encaminhando para isso, independente do espaço que você tenha, né? Exato. Às vezes, mas a minha igreja não tem condições de fazer um prédio só pra gente fazer uma igreja de crianças. Exato. Mas se você tem uma sala, um auditório, né? Já é o suficiente muitas vezes, né? Nós temos a realidade lá, aí nesse processo, né, nós conquistamos esse prédio que a gente investiu todo esse recurso, e hoje ele é muito lindo, assim, nós somos gratos a Deus, né, colorido, personalizado, tudo, mas como você semeou sementes de fé no coração da criança há 2, 3, 4 anos atrás, quando nós chegamos... Hoje nós ministramos várias vezes a música Meu Deus é um Deus grandão. Que legal. Mas não só no intuito de falar do prédio, mas de falar que ele pode curar, que ele pode libertar, que ele pode sarar. Se ele nos deu um prédio, ele pode operar na vida do teu pai, exatamente, pode converter tua mãe, né? Então a gente sempre ministrou isso. Então as crianças têm esse período de louvor. Aí o louvor já elas participam, elas exatamente. Louvor ali na frente. Exatamente. Na IDC há um pouquinho mais de dificuldade de participar do louvor pela limitação técnica, mas nós não deixamos de inspirar as crianças que participam, porque qual é pelo menos a minha forma de liderar, tá? Eu falo para todos os adultos, tanto IDC quanto Intense, que os adultos precisam sair de cena. Né? Então, o adulto vai entrar quando é necessário. Né? Por exemplo, na IDC a gente tem muito adulto porque eles estão aprendendo, então nós precisamos ensinar. Isso. Mas conforme eles vão desenvolvendo a fé, aos pouquinhos nós vamos dando espaço deles para eles fazerem a oferta, para eles trazer um versículo que eles aprenderam. Né? Então, eles têm o louvor, tem oferta, tem memorização do versículo.
tá? Porque a Bíblia diz que a gente precisa inculcar na cabeça das crianças. Talvez ela não vai lembrar da palavra, mas o versículo nós inculcamos no coração e na mente dela. Então a gente faz essa memorização, fazemos uma introdução de palavra, tá? De 15 minutos do tema. Vamos, seria, por exemplo, no lugar da pregação. Isso, assim, fazemos. É a pregação, só que ela é só a introdução, de 15 minutos mais ou menos. Então vamos supor, a gente vai falar sobre Davi, fazemos a introdução, depois que fizemos todo esse momento, aí sim nós voltamos para o modelo tradicional, né? Que é aí dividimos em salas. Só que as nossas salas, a gente tenta manter um ambiente de extensão de culto. Então, quando eles chegam lá, eles vão sentar para ouvir a palavra de acordo com a linguagem e usando o recurso visual que eles precisam. A gente entende também que, por ter essa parceria com a escola, eles falam que quando você aprende algo, é importante você registrar para memorizar, para realmente internalizar aquele princípio. Então, a gente sempre faz uma atividade depois da palavra, seja um desenho, seja massinha, qualquer coisa que tenha a ver de acordo com a palavra. E depois disso, obviamente, a gente faz um lanchinho com eles, né, para que eles possam também ter comunhão, eles possam desenvolver relacionamentos mesmo, crianças façam amiguinhos na igreja. Que legal. Porque eles precisam desenvolver amizades segundo o coração de Deus. E a igreja é o melhor ambiente para isso. E me diz uma coisa, pastor, qual é a diferença que vocês foram sentindo quando vocês mudaram para esse formato? Ou seja, colocaram a criança como protagonista, como você falou, deixando elas servirem nesse culto delas, né? Elas ministram, elas tiram oferta, elas estão no louvor. Qual diferença você sentiu? Você tem algum testemunho para nos contar do impacto desse formato que tem causado nas crianças? Tem. Então, se eu não chorar, né, se eu conseguir, o que acontece? Com a gente, né, esses testemunhos. Todo ministério infantil que é levado a sério, eu garanto para você que está em casa. Você acha que você vai para ministrar, mas você sai de lá ministrado. Você sai de lá impactado. Eu tive uma criança que chegou, um junior já, né, com 9 para 10 anos, ela se chamava Manu, né, o pai dela é a Marilise e o André. Chegaram na igreja, uma menina que amava Jesus. E eu percebi desde o começo que ela tinha uma intensidade diferente para adorar Jesus. Mas ok, depois de 1 ano, ela foi diagnosticada com um câncer, um osteosarcoma no joelho. E ela começou aquele processo de quimioterapia. Eu comecei a acompanhar a família. 9, 10 anos. Exato. Então, a nossa preocupação era como que fica a mente dessa criança? Como que fica as emoções dessa criança? Sim. Será que ela vai conseguir entender Jesus no meio de uma provação tão dura para os pais, para a família? E, gente, eu nunca vi uma criança tão intensa por Jesus. Ela falava abertamente para os pais, eu não tenho medo da morte porque eu sei da eternidade. Uma coisa que eu preciso frisar para você que está em casa, nunca menospreze a capacidade de uma criança de absorver o evangelho de Cristo verdadeiro. Você precisa falar para uma criança de 4, de 3, de 5, não importa a idade, sobre arrependimento. A minha filha tem 3 meses, mas eu tenho consciência que a minha filha precisa nascer de novo. Ela nasceu, infelizmente, na queda, no pecado. Bonitinha, mas é pecadora. Exatamente. Eu tenho essa consciência. Né? Infelizmente, tem muitos pais que acham que o filho é um anjinho, que não peca, que não apronta. E às vezes a gente, pelo fato de ser criança, a gente tem uma barreira de chegar para a criança e falar assim, você é pecador. Você precisa se arrepender, você precisa se converter. Falar sobre céu e inferno. Eu tinha essa barreira de como ministrar para as crianças no início. Mas quando eu tive esse contato com a Manu e vi ela nessa maturidade cristã com 11, 12 anos, falando de eternidade, falando que amava Jesus, ela ia fazer as químios ali no Erasto e ela evangelizava as crianças. Uau, olha
isso. Eu fiz um evangelismo porque eu fiz com as crianças. Veja bem, gente, nunca menospreze a capacidade de uma criança. Eu peguei os meus juniores de 10 a 12 anos, eu falei, eu vou levar num lugar que tenha um monte de criança para eles evangelizar. Uau! Eu levei no zoológico aqui de Curitiba, levei uma caravana. Deus, uma caravana. Bênção. A gente foi, acho que, com 60, 70 juniores. E eu falei, só vocês vão evangelizar. E eles paravam adulto, eles paravam criança, e eles falavam, Jesus te ama, orava, profetizava. Uau! E essa criança, Manu, estava no meio, fazendo tudo isso, mesmo nessa prova. Dela. Então, ela tinha consciência do pecado, do arrependimento, do novo nascimento, ela se batizou e tudo mais. Uau. Infelizmente, quando ela estava com 12 para 13 anos, ela faleceu. Puxa. Mas ela me ensinou uma lição que eu nunca vou me esquecer. Não menospreze o quanto uma criança pode ser profunda em Deus. Uau. E a partir daquele momento eu tomei uma decisão. Eu não vou aliviar o evangelho para nenhuma criança. Uau. Desde 3, de 2, não importa a idade. Eu vou pregar sobre arrependimento, eu vou pregar sobre eternidade, eu vou pregar... Cada princípio eu vou pregar. Uau. E a partir do momento que você não menospreza e você passa a acreditar no potencial de uma criança... O que é que acontece? Quando o meu pastor abriu aquele culto, que ele teve a participação das crianças para toda a igreja, aquele culto teve um impacto muito grande na igreja. Então, a partir daquele momento que eu assumi, eu comecei a dar espaço para as crianças e principalmente porque eu queria preparar as crianças para esse culto. Eu não queria ter crianças formatadas, sim, ok? Isso aqui é muito importante porque, infelizmente, a gente vê muitos ministérios formatando as crianças de um jeito religioso de ser, não? Religioso, é verdade. Entende? Não, eu queria a naturalidade de uma criança, eles falando na linguagem deles, da forma deles. Uau! Mas aí... Isso que você falou é muito real, gente. A gente tem, às vezes, crianças querendo agir como adultos. Exato. Para ministrar uma palavra de Deus, para estar no louvor. Claro que elas têm a tendência a imitar o jeito do adulto de ser, né? Mas que profundo é quando elas aprendem também que elas podem ser usadas sendo quem são. Exato, a identidade delas, né? Então, a gente sempre foi cuidadoso com isso. E aí, a gente começou a inspirar as crianças para que elas tocassem, para que elas pregassem, para que elas fizessem teatro, dança, aquilo que fosse a vocação delas. E elas começaram a exercer isso. Uau. Então, os juniores que são de 10 a 12, é muito mais fácil para eles desenvolver já o dom musical. Mas nós não deixamos de inspirar crianças com 6, com 7. Nós temos alguns casos bem interessantes. Crianças que de olhar um adolescente tocar se inspirava. Só que daí, às vezes, o pai não tinha uma condição de pagar uma aula de algo. Então, a gente começou no nosso ministério, porque a gente tem uma escola de música lá dentro da Shalom. Eu fiz uma parceria com o nosso ministério, com a escola, né, a Art School lá, que a gente chama, para que a gente pudesse patrocinar alguma das crianças dos pais que não tinham. Era uma bolsa de estudos, quando percebiam o talento da criança. Ou eu chegava no pai e falava, olha, o seu filho, eu acredito que ele possa ter uma vocação para um violão, para um canto e tudo mais. E aí entra essa tua visão de pastoreio também, né, Halster, de você colocar essas crianças, né, em cena, vamos dizer assim, atuando na obra de Deus, e que Deus te dê esse discernimento de identificar, olha, essa daqui tem um chamado para isso. Como o teu pastor fez com você. Exatamente. Essa daqui tem um chamado para isso. Conta pra gente, você já teve essa experiência de identificar, nos juniores mesmo, que seja o chamado de uma criança? Você já consegue identificar? Já surgiu? Ou até de dom espiritual, ou realmente de chamado, de talento, vocês já identificaram isso? Quem trabalha com criança, você vai perceber que criança é muito expressiva naquilo que ela ama, naquilo que ela gosta, naquilo que ela tem facilidade, daquilo que ela não gosta, né? Por exemplo, você nunca vai ver, dificilmente você vê uma criança religiosa, no sentido, às vezes você fala pra ela fechar o olho pra ela orar, e ela não quer muito orar, então ela fica com o olhinho aberto e tal. Agora, se ela fecha o olho e ergue o bracinho pra adorar, você sabe que é intenso e é verdadeiro. Porque a gente sempre tá cuidando com essa questão da religiosidade, como eu falei pra você. Então, é muito fácil você identificar no meio das crianças. Se você tiver um olhar, né,
cuidadoso, carinhoso para as crianças, você vai perceber rapidamente aquele que consegue se expressar mais fácil, aquele que... você já vê aquele que tem facilidade de decorar um versículo e já quer falar sobre o versículo. Esses dias eu tive uma experiência bem legal no nosso culto. Tinha uma criança lá que falava que ela era avivada, que ela dava problema, que ela bagunçava demais. E ele realmente pulava nas cadeiras e tudo mais. Mas aí... um dia estava pregando lá falando que Davi matou o leão e tal. Uma das crianças, de forma inocente, falou assim: tadinho do leão. Esse menino que ninguém prestava atenção, que parecia que não estava prestando atenção no culto, ele parou o culto e ele falou: mas ele matou o leão porque ele queria comer a ovelhinha. E a criança, imediatamente a outra criança falou: ah, entendi. Ele estava defendendo a ovelhinha de Jesus, ele falou. Ou seja, não é porque ele estava bagunçando que ele não estava assimilando. Ele estava absorvendo. E depois a gente foi percebendo que ele tinha essa facilidade de explicar a palavra. Uau, de pegar um versículo simples, claro, de uma maneira simples, mas você sabe que a verdade de Jesus, mesmo falado de maneira simples, ela é profunda. Aí você já vê outro que tem a questão de canto, só que eu sou muito... taxativo, talvez, não sei se essa é a palavra, mas eu sou muito sério com os pais. O que é dom de verdade, tá? Por exemplo, não é porque uma criança quer cantar que ela vai cantar. Nós fazemos um processo seletivo igual dos adultos. A questão, obviamente, a gente baixa a reguinha. O que eu preciso? Eu brinco, né? Eu falo, para uma criança entrar no Ministério de Louvor, o primeiro critério é que ela não atrapalhe quem já está tocando o andamento de uma música. Então, se ela conseguir chegar nesse nível de entrar no ritmo, no beat da música, ela pode participar. E aí a gente vai aprimorar o dom dela. A gente vai colocar ela numa aula de canto, vai ajudar, vai falar com o pai para ele colocar numa aula. E, Hauster, como que você percebeu que a Igreja de Crianças, esse formato, ajudou os juniores, né, a criança chegar no ministério jovem? Porque uma das preocupações lá no começo do teu pastor era essa transição que vocês perceberam que a criança, quando ia para o ministério jovem e o ministério de adolescentes, acabava ficando perdida. Vocês perceberam que esse impacto diminuiu, que elas se adaptaram melhor? Sim, porque o que a gente fez? A gente percebeu que ali o junior de 9, 10, 11, 12 anos, que ele já não conseguia ficar naquele ambiente muito lúdico, extremamente lúdico, né? Porque a criança precisa realmente de um visual fantasia, e tudo mais, né? Precisa muito mesmo, né? Aquela fala, né, mais adocicada como, né, uma fala mais mansa e tal. Então, eles realmente, com essa questão de tecnologia, eles vão se entediando. Então, a gente transiciona para o Intense. O Intense, a gente não anula tudo isso, mas a gente diminui a proporção. E começa a apontar para aquilo que acontece nos adolescentes. Então, a gente já, no Intense lá, que é o Ministério de Juniores nosso, os louvores já não é mais o homenzinho torto, já não são mais essas músicas. Não, já são os louvores comuns, que toca lá no culto deles. E aí eu vou mesclando. Eu coloco muitos juniores para pregar também já, né? Coloco os adultos, porque precisa de uma palavra um pouquinho mais profunda também. Mas eu começo aos pouquinhos a trazer adolescentes para pregar para eles, para servir na equipe, para que se tornem referência, para quando eles chegarem ao ponto de fazer essa transição, eles já tenham a referência de alguns líderes, e assim, principalmente o Intense, depois da Manuzinha que eu contei o testemunho aqui, eu busco essa intensidade no espírito. Então, eu busco que eles desenvolvam a vida de oração, que eles desenvolvam um relacionamento com o Espírito Santo, né? Que às vezes é tão pouco falado no meio das crianças e a gente precisa falar. Então, eles desenvolvem. Então, é interessante, porque eles chegam com 9 muito tímidos, né? Porque eles sofrem esse impacto de sair das crianças e agora eles são os menorzinhos no meio do povo. Então, eu tenho 2, 3 anos para prepará-los, desenvolvê-los, para eu entregar, no caso lá da nossa igreja, é o pastor Tiago, né, que cuida dos adolescentes. Então, é um misto, gente, de gratidão, de felicidade, mas também, assim, de ter um apego, cresceu, né? Porque, assim, a gente investe. Quando eles estão explodindo, cheio de fogo, cheio do Espírito Santo, aí eles chegam. Só que daí eles chegam e lá a intensidade ainda é maior, né?
Porque daí a faixa etária é maior. Então a gente percebe que eles transicionam muito fácil. Como a gente tem essa questão também deles servirem, né, uma vez por ano os adultos, com banda, com tudo mais, então eles acabam também já aos pouquinhos tendo um contato com pessoas maiores e tudo mais. Então eles vão desenvolvendo essa questão e a gente já percebe assim, tanto que hoje a gente tem que cuidar pro de 12 não querer ir rápido pros adolescentes, né? Porque já se sente mais se sente em casa já. Ele já se sente em casa. Então, que coisa tremenda, Pastor Hauster. A gente percebe que esse formato, se é que a gente pode falar assim, essa visão de igreja de crianças, até para incentivar você, às vezes você não vai mudar completamente o formato do teu ministério infantil, Exato. Mas trazer essa visão. Qual visão? A visão de que a criança, ela pode receber um alimento mais sólido. Exato. A palavra de Deus mais profunda, ainda mais dependendo da idade. Claro, num formato, às vezes, lúdico, dependendo da faixa etária, mas não menosprezar, né? Como você falou, essa capacidade de assimilação da criança da palavra do Senhor pura, sólida ali. Exato. Arrependimento, céu, inferno e tudo mais. Até porque a gente não sabe quando ela vai poder precisar disso. Como, por exemplo, a Manu, né? Que foi diagnosticada com câncer e precisou dessa palavra sólida. Exato. Outra coisa que eu percebo que você me traz aqui da igreja de crianças. A igreja de crianças é um formato, é uma visão também de preparar a criança para as etapas que estão por vir. A vida de adolescente, a vida adulta. Então, às vezes, você não vai... o teu ministério infantil não vai se tornar uma igreja de crianças, mas você vai desenvolver essa preocupação. Deixa eu começar a colocar essa criança para servir, deixa eu preparar ela, né? Essa questão toda. E aí, pastor, eu queria que... né, a gente já está chegando ao fim, foi um papo bem gostoso, mas a gente já tem que terminar. Eu queria que você deixasse uma palavra para aquele líder de ministério infantil, aquela pessoa que trabalha de alguma forma com criança, de que às vezes quer entrar nessa visão, mas não sabe nem como começar, né? Exato, igual eu estava. Igual você estava, que você possa dar essa palavra final de incentivo, de ânimo, né? Que lindo o trabalho que vocês desenvolvem, que lindo é você poder... cuidar de uma criança com carinho até ela chegar num outro ministério, né? E não pensar, não, agora o teu ministério não é responsabilidade minha, né? Você assumir essa responsabilidade de entregar essa criança da melhor forma, né? Então, eu queria que você nos desse uma palavra final aí. Legal. É um desafio muito grande, realmente, o Ministério Infantil. Realmente não é toda liderança sênior que tem essa visão de apoio total, né? Mas a gente sempre vai receber algum apoio, mesmo que seja de uma forma limitada, né? Às vezes eles infelizmente tem igrejas que só querem tirar a criança do culto, né? Do espaço de culto. Mas o espaço kids, né? Exato. Mas aí, seja grato, né? Sempre vai ser a minha premissa, né? Seja grato, independente da forma de como a criança chega na sua mão, seja grato, seja fiel e ministre a palavra, tá? Primeira coisa que a gente tem, para começar, oração, palavra e jejum, né? E essa é a arma de todo crente para fazer qualquer coisa. Oração, palavra e jejum é a base, tá? Outro detalhe importante, talvez você não sabe por onde começar. Por isso você precisa estudar. Hoje nós temos inúmeras formas de aprender. É podcast, é canal no YouTube, é cursos. E nós temos vários líderes relevantes, né, que ensinam sobre ministério infantil, né? Eu não sabia como começar, eu precisei de uma pessoa abrir a minha visão. Olha, criança é assim, junior é assim. Então, se aproxime de pessoas, tanto de princípios de liderança, mas também que falem sobre criança, né? Então, a gente precisa obter conhecimento, né? E Deus fala que se alguém necessita de sabedoria, Ele está pronto para dar, né? Então, se você tiver um coração que queima por crianças, você vai se capacitar para elas. Eu comecei o sanfoneiro da noite, né? Que improvável, que não tinha ideia como lidar com crianças. Já estou indo aí para o 7º, 8º ano de ministério infantil. Mas cada dia aprendendo uma coisa nova. Eu amo trazer pessoas
que eu vejo ministérios relevantes, mas também gosto muito de conversar, às vezes, com pessoas que lideram 10 crianças, porque você sempre vai aprender um detalhe com quem tem um coração apaixonado por crianças. Vai aprender um cuidado, vai aprender uma forma de honra. Então, eu amo ouvir líderes relevantes que têm 1.000 crianças pastoreando, que eu já conheço hoje no Brasil, graças a Deus, tem muitas igrejas que têm essa relevância, né? No norte do Paraná se abriu uma igreja inteira só para crianças, fizeram um prédio com 1.000 crianças, eles atendem todo domingo. Tem esse nome, para se eu não me engano é em Londrina, eu não vou lembrar, eu vou pesquisar bem certinho, mas assim, a gente já tá vendo notícias desse avivamento para crianças no Brasil, a gente tá vendo as pessoas inclinando o coração para servir crianças, mas independente de um líder lá que lidera 1.000 crianças, ou que lidera 10, a gente precisa se unir, gente, porque ninguém sabe de todas as coisas. Eu mesmo estou aprendendo muito, né? Dou aula na Escola Batista Shalom, né? Para alunos de 6º a 9º, né? Você tem que respirar a criança, tem que estar no meio delas, tem que ter uma escuta ativa, né? Que a gente aprende. Escuta a criança. Deixa ela falar para você, né? Esse dia eu escutei uma criança chegou para mim chorando. Eu falei assim, meu Deus, o que será? Será que ela caiu? Que se machucou? Quando ela chegou para mim, ela falou assim, eu pequei. Gente, uma criança ter consciência de pecado com 9 anos, com 8 anos. Eu falei, o que você fez? Ela falou, minha mãe e o meu pai falaram que não era para eu ver a internet, mas eu fui na casa dos meus avós e eu vi. Olha isso, gente. E tava chorando, gente, de soluçar. O que a gente faz numa situação dessa? Simples, tem que ministrar arrependimento. Falei, você se arrepende? Me arrependo. Falei, então, ó, Jesus já te perdoou, você está cancelado aí o teu pecado, mas hoje, quando você sair daqui, você procura tua mãe e fala para ela o que você fez, né? Porque eles são autoridade sobre você. Então, tem que ter uma escutativa, tem que prestar atenção, né? E incentivar várias pessoas a servir no Ministério Infantil. Eu aprendi com uma pastora muito top, até siga ela aí nas redes sociais, a pastora Ilse Adorno. Ela fala pra gente assim... Ilse Adorno? Ilse Adorno. Ela é extraordinária, né, uma das referências do Brasil sobre o Ministério Infantil. Ela fala o seguinte... Quer anotar, gente? Anota vocês aí também, ó. Ilse Adorno. Ela me ensinou uma tática para atrair pessoas para servir no Ministério Infantil que funciona muito bem. De você olhar pessoas e falar, poxa, você tem um jeito de Ministério Infantil, você tem uma cara que você se daria muito bem nesse ministério. Esse dia eu vi uma moça chegando lá para pegar o filho dela, ela tava com um tênis todo colorido. Eu falei, esse estilo que você tá usando é para você servir nesse ministério. A irmã foi embora. Isso ficou no coração dela? Ficou no coração dela. Isso foi domingo. Segunda de manhã ela me mandou mensagem. Ela falou, pastor, eu estava orando para servir um ministério. E quando você me abordou e falou que eu tinha um jeito para ministério infantil, eu acredito que é isso mesmo. Tá até hoje feliz lá servindo. E se levantar objeção, você fala, não, irmão, eu creio que do seu jeito Deus pode te usar no meio das crianças. Glória a Deus. Então, basta um coração apaixonado em primeiro lugar por Jesus. E aí a gente vai influenciar muita criança a servir a Jesus também. Que bênção, pastor. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. E olha, que você aí no teu coração, você possa assimilar um pouquinho da visão da igreja de crianças. Ou seja, coloca a tua criança para servir no contexto do teu ministério, coloca ela para desenvolver os talentos, os dons dela. Se preocupe em preparar essa criança para essa transição futura, né, num outro ministério, e em especial, como o pastor Hauser falou aqui, ministre a palavra do Senhor. Amém. De forma poderosa ao coração dessa criança, de tal forma que ela possa também transmitir essa palavra a outros. Coloque essa criança para evangelizar. Olha que lindo o testemunho aqui das crianças que foram evangelizar no zoológico. Coloque ela para evangelizar, para ela ministrar uma palavra, para ela louvar o Senhor. Amém? Nós temos que acreditar que o nosso Deus pode sim usar crianças, chamar pessoas ainda na infância, né? Sim. Nós acreditamos nisso. Que Deus abençoe você, seu ministério, que você possa ter, de alguma forma, se inspirado aqui com o testemunho da Igreja de Crianças da Batista Shalom e do pastor Hauser. Muito obrigada mais uma vez, pastor. Se alguém quiser seguir a Igreja de Crianças nas mídias sociais, acompanhar o trabalho de vocês, entrar em contato contigo para pegar alguma ideia, alguma inspiração, como é que essa pessoa faz? Bem simples, gente. É IDC mesmo, IDC Shalom segue.
IDC Shalom sede. Porque agora a gente... no Instagram, isso? Isso, no Instagram, porque agora a gente já ampliou essa visão para todas as outras Shalons do Brasil, né? Então, por isso que tem que ser a sede, porque é a referência principal, mas pode seguir as outras também, né? Ou o Juniores Intense também, que é o nosso... é o Ministério de Juniores. Isso. Juniores Intense no Instagram ou IDC Shalom sede no Instagram. Isso. A gente vai colocar na descrição aqui também do vídeo os perfis para vocês seguirem, acompanharem e continuarem se inspirando. Ok? Obrigada, pastor. Deus abençoe esse ministério maravilhoso. Muito, muito. Obrigado, muito obrigado. Uma honra participar aqui com vocês. A honra e a alegria é nossa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.